A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, RCN de Norwood, igreja amada. Nós estamos aí, grato a Deus e feliz porque chegamos no nosso décimo terceiro dia desse propósito. Estou passando aqui nessa manhã para deixar mais uma palavra aqui, para o nosso coração, e temos glorificado a Deus porque chegamos aí no maná desse 13º dia. O Senhor tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado de uma maneira sobrenatural, temos experimentado coisas grandes de Deus. Eu queria dar continuidade aqui nessa parte escatológica, que nós falamos um pouco da última vez sobre o capítulo 7 de Daniel, e agora entramos no capítulo 8, e eu queria ler alguns textos aqui, alguns versículos desse texto, desse capítulo 8, e você depois pode ler essa leitura completa, meditar, estudar, para você se aprofundar nisso aqui, que é algo lindo, O livro de Daniel são apenas 12 capítulos, então eu te incentivo, a você estar fazendo isso durante aí, Se você não fez até hoje, corre, começa a fazer, começa a ler, começa a estudar, começa a meditar nesse texto, nesse livro de Daniel. Você vai ver o tanto que Deus vai falar com você, o quanto você vai aprender dentro dessa história, tão linda que esse jovem viveu ali na Babilônia, revelações que ele recebeu de Deus, sobre os finais dos tempos. E hoje eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês também sobre isso no capítulo 8, que Deus permitiu ele ter mais uma visão extraordinária sobre os reinados ali, que aconteceriam, se ligando também, conectando ao livro de Apocalipse, uma parte dele, no capítulo 8, do verso 1 em diante, diz assim, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, isso aqui foi durante o reinado de Belsazar, lá do capítulo 5, que eu já contei a história, nós ministramos aqui sobre Belsazar, que foi filho de Nabucodonosor, que herdou o trono. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio, ou seja, foi depois daquela que ele já teve no capítulo 7. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Lai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. O verso 6, estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Verso 7, viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Ou seja, o bode quebra os 2 chifres do carneiro. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Ou seja, o bode amassou, destruiu o carneiro. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, ou seja, o chifre grande que havia no meio dos 2 olhos do bode quebrou também. E em seu lugar saíram 4 chifres. Ou seja, o chifre grande que estava no meio dos olhos quebrou e nasceu mais 4. Está falando de reinado aqui, sobre reinos, sobre reis. Chifre representa reis, reinados. Para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A terra gloriosa é Israel. Cresceu, verso 10, cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Queridos, eu quero ler mais um pouquinho aqui no verso 20, depois eu quero que você medita nisso. Eu vou trazer a explanação do entendimento do que é esse texto, essa visão que Deus traz a Daniel ali no rio Lai.
verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Isso aqui é tão lindo, porque já é o próprio anjo Gabriel revelando para Daniel. Daniel interpretava sonhos, ele tinha visões, ele interpretava os sonhos dos reis, ele interpretou, né, tanto de Nabucodonosor quanto de Belsazar, mas aqui ele já não conseguiu, ele interpretou o sonho do rei Dário também, mas aqui ele já não tinha interpretação de sua própria visão que Deus estava dando a ele. Aquele carneiro, o próprio Gabriel falando com ele, o anjo Gabriel falando com ele aqui no verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Quem que era o rei? Nós falamos a respeito desse reinado da Medo e Persa, né? Que o rei da Média, né? O rei Medo aí, foi Dário, né? Que veio logo após Belsazar. E depois o rei Ciro, né? Que era da Pérsia, governou também sobre o povo. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Olha isso aí. Deixa eu parar aqui, né, nesse versículo 21, e depois vocês podem estar lendo aqui, que a leitura é bem extensa, vai até o verso 27. Queridos, isso aqui é algo muito forte que aconteceu. Deus deu a Daniel essa visão ali, né, que ele foi arrebatado ali perto do rio Ulai, né, e ali Deus trouxe para ele. Esse bode, né, esse carneiro com esses 2 chifres, representa os 2 reinados, o Medo e o Persa, né? Que foi do rei Dário e depois veio o rei Ciro, né? Que foi sobre o reinado persa ali, reinou sobre a Pérsia, né? Então, esse bode que vem contra eles, fortemente ali, que nada podia deter, esse bode que estava com esse chifre grande no meio, literalmente representa o primeiro rei, como Gabriel mostra para ele aqui e explica a visão para Daniel, que Daniel não estava entendendo. No verso 21, ele diz assim, o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei da Grécia? Né? Quem foi o primeiro ali? Alexandre foi o primeiro rei, que é Alexandre o Grande. Ele foi esse rei, né, que foi esse reinado forte, que aqui está falando que ele vem com tudo, que nada podia deter. Então Alexandre é esse rei, ele é representado por esse chifre que está no meio dos 2 olhos desse bode, né? E depois do reinado de Alexandre foi um rei que, né, que cresceu grandemente, foi muito bem conhecido devido a ele tomar, né, os territórios tudo ali do Egito, ele dominou, né, Jerusalém, ele dominou Roma. Então esse reinado da Grécia ali, como ele foi rei da Grécia, ele foi tomando posse de todo esse território palestino, invadindo ali tudo, e ele foi muito famoso. Nós conhecemos a história dele, estudamos isso até na escola também, no nosso segundo grau, né, sobre o reinado de Alexandre o Grande, como que ele era um rei muito poderoso e conhecido. Então a Bíblia fala sobre isso. Isso aqui é muito real, muito forte. Nós estudamos a história desse Alexandre o Grande. E aí depois, né, ele é derrubado. Esse chifre quando cai, né, Gabriel continua falando, mas no fim do seu reinado, olha aqui o verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. O que ele está dizendo? Vai vir após o reinado de Alexandre, vai vir mais 4 reinados, mas não vai ser tão forte igual o dele. Isso é muito real, que foi realmente os 4 generais que assumiu o reinado após Alexandre o Grande. Esses 4 generais foram Ptolomeu, né, Cassandro, o Lisímaco e Seleuco, né? Esses 4 generais foram os 4 reinados que vieram após Alexandre. E aqui a própria visão que Deus deu a Daniel está dizendo que não seria forte como o reinado de Alexandre, né? E Alexandre foi um reinado muito poderoso, e nós vimos isso na história. Aí ele continua dizendo, Gabriel explicando ele a visão, no verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz gatadura e especialista em intrigas. Intrigas é brigas, confusão, né? É um reinado possessivo mesmo, de guerras, né? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Esse povo santo aqui que Deus está falando aqui com Daniel, são judeus, né? No verso 25, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se
engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ok, então vamos lá. Esse príncipe dos príncipes aqui, né, com certeza está falando já do rei Jesus, né, o nosso Salvador. Então, após esses 4 governos que se levantam, após o reinado de Alexandre, levantou esses 4 generais que serviam a Alexandre, né, que foi Ptolomeu, Cassandro, o Lisímaco e também o Seleuco. Esses 4 governos também caem. E aí o texto diz que esse outro chifre que nasce de um dos chifres, de um desses 4 chifres, que seria forte e poderoso, que ele atingiria para o lado norte, para o lado sul, e se engrandeceria muito. Nós estamos aqui, literalmente, aqui a palavra de Deus está falando sobre a representatividade, em primeira instância aqui, Deus revelando a Daniel, do Antíoco Epifânio. Quem foi esse cara? Esse cara foi um cara terrível. Esse cara, ele destruiu ali as festas judaicas, ele acabou com os rituais judaicos, nas festas anuais que eles tinham, tudo que eles tinham, né, ele entrou ali, retomou Jerusalém. Esse cara foi tão terrível porque ele assassinou seu próprio irmão, depois ele invade, toma conta, ele herda o trono, né, porque o irmão dele veio da dinastia Seleucida. Então, Epifânio foi um cara terrível. Esse Antíoco Epifânio, ele domina, ele entra, assume o poder, arrancou a força, né, era um cara endemoniado mesmo. E ele toma o seu poder, o cara tem coragem de matar o próprio irmão para tomar o reinado, né? Então, em 175, né, ele reina até 170 a.C. Então, havia ainda naquele período, né, porque esse chifre que surge dos 4, que se torna poderoso, é literalmente esse que a Bíblia está dizendo que aconteceria. Só que se liga a uma outra coisa que eu vou explicar no final dessa parte escatológica hoje, que eu, né, estou explanando para vocês aqui, que Deus queimou isso no meu coração para estar trazendo conhecimento sobre o livro de Daniel, que é um livro que pouca gente fala a respeito dele, né? Mas nós estamos aqui, né, mastigando esse texto, mastigando esse livro durante esses meses. Então, Deus moveu essa palavra para poder trazer um pouco da escatologia também ao seu coração, né, sobre os acontecimentos que já foram e também que se conecta com o Apocalipse no final dessa história. Então esse Antíoco Epifânio, ele faz tudo isso, esse rei maldoso, ele mata o irmão, ele destrói tudo, ele toma o trono, ele começa a governar, ele começa a tomar conta e ele começa a crescer muito para o lado do sul. Por quê? Porque esse Ptolomeu que eu citei, que é que foi um dos generais aqui, que surgiu, né, um dos 4 generais aqui que surgiu do reinado de Alexandre o Grande, ele governava, né, o Egito. Então, ele tomava conta do Egito, ele tentou avançar também um pouquinho mais. Aí nessa guerra, Epifânio destrói ele, Epifânio toma conta também do Egito, e, né, ele destrói o reinado de Ptolomeu, né, e ele toma essa conquista, né. Aí depois disso começou a surgir vários problemas que teve em Jerusalém, né, e aí onde eu disse que ele começou, quando fala aqui, ó, que ele destruirá os poderosos e o povo santo, no verso 24, Deus estava mostrando essa visão para Daniel, já mostrando ele essa visão profética e referindo esse povo santo ao judeu. Por quê? Esse cara é demoniado, ele começa a obrigar os judeus a comer carne de porco, entendeu? Ele profana o altar, ele rouba todos os tesouros que existiam no templo, né, na casa do Senhor. Ele começa a fazer uma devastação em Jerusalém, acabando com tudo. Por isso que Deus mostrava que ele iria destruir os poderosos e o povo santo. Ele começa a obrigar os judeus a comer carne de porco, cancela todos os rituais judaicos, as festas anuais que eles faziam ali, né, que os judeus normalmente comemoram até hoje, né? São 7 festas durante o ano que eles comemoram, do tabernáculo, né, a festa da Páscoa, o Pentecoste, enfim, são 7 festas judaicas durante o ano aí, que os judeus têm esse ritual de fazer, de comemorar todos os anos. E ele destrui tudo isso, ele destrói isso, ele acaba com isso, ele proíbe isso e começa a obrigar os judeus a comer carne de porco, né? Então ele faz uma revolução, ele começa a acabar com os judeus ali e trouxe um juízo grande ali sobre Israel, principalmente em Jerusalém, né? Ele queimou também, né? Ateou fogo em Jerusalém, matou multidões, né? E fez uma loucura esse cara, né? Proibiu também os judeus de continuarem seguindo essa lei judaica deles, né? De estarem também observando, fazendo a observância do sábado, né? Enfim, tudo aquilo que os judeus faziam foi proibido. Esse cara chegou a ser chamado de Epifânio louco, né? Então, dentro dessa interpretação, dentro desse texto aqui,
né, do capítulo 8, que Deus dá essa visão extraordinária para Daniel, né? Aí dentro dessa sequência, desse último chifre pequeno que sai dos quatro, né? Que primeiro foi o chifre grande que havia no meio na testa do bode. Esse era o reinado de Alexandre o Grande. Depois veio os quatro generais, como eu disse aqui, que foi Ptolomeu, Cassandro, Licínio e Seleu. E aí depois, dentro desses quatro chifres, surge um pequeno, que o texto está dizendo, nessa visão que Daniel teve, é esse camarada aqui, chamado Antíoco Epifânio. Esse cara foi terrível, como eu já expliquei aqui, dentro de tudo isso que ele fez, de toda a destruição que ele teve, que ele atirou fogo em Jerusalém, que ele fez tudo isso, fez o povo judeu sofrer muito, né? Foi um reinado terrível, né? Então, em ano de 168 a.C., ele retorna ao Egito, né? Depois Roma força ele a evacuar do Egito, né? Aí ele decide ir para a terra de Israel, né? Ele acabou fazendo um estado tampão ali, né? Entre ele e o Egito, entre Israel e o Egito, né? Ele foi um cara terrível, né? Ele levantou altares novamente, né, ali para os ídolos, sacrificou ali para os ídolos em Jerusalém, né? Ele difamou o altar de Cristo, né? Ele profanou o altar que era ali do templo em Jerusalém. Então esse foi o chifre pequeno que surgiu dos quatro, que diz o texto aqui, e Gabriel explicando isso para Daniel, que seria muito forte, e ele ia sacrificar muito o povo, né, os santos de Deus, como diz aqui no versículo 24, né? Esse povo santo aí, os poderosos que ele ia destruir, sacrificar muito também e destruir o povo santo. Deus está se referindo a Daniel, que já literalmente explicando a Daniel que seriam os judeus que iriam passar por isso, né? Quando continuamos lendo o texto, essa visão de Daniel, né, ele viu no verso 14, né, quando Daniel pergunta, né, quanto tempo duraria isso, né? Aí no verso 14, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essas 2.300 tardes e manhãs, né, já partindo para o final aqui, representam literalmente aí um tempo, né? A visão é vista o seguinte, da interpretação disso aqui, que seria porque havia sacrifício de manhã e à tarde, né? Era a forma que os judeus faziam sacrifícios ali. Como foi proibido o sacrifício ali em Jerusalém, como foi profanado isso por esse camarada, né? Por esse Epifânio, esse Antíoco, esse cara terrível. Então esse sacrifício da tarde e da manhã foram eliminados, já não existia mais. Os judeus foram proibidos de fazer isso. Ele começou a profanar o altar, né? Sacrificando a outros ídolos, a outros deuses, né? A demônios, na verdade. Então foi cortado o sacrifício, foi profanado o altar, foi proibido o sacrifício judeu que faziam pelas tardes e pelas manhãs. Se nós pegarmos 2 vezes o sacrifício ao dia, né, esses 2.300 aí, se nós dividirmos no meio esses 2.300 sacrifícios, que eram feitos tardes e manhãs, nós teremos aí 1.150, né? Esses 1.150 que representam literalmente a metade de 2.300 dividido ao meio, que eram tardes e manhãs que eram sacrificados, né? Então esses dois sacrifícios ao dia, esses dois sacrifícios que eram feitos por dia, né? Esses 2.300 tardes e manhã que representa aqui no verso 14, né? Que Daniel tem nessa visão, literalmente nós dividimos isso aí, porque o ano judeu era 360 dias. Então se a gente dividir 1.150 dias, daria 3 anos, né? Porque o ano judaico ele é 360 dias, não é 365 igual o nosso calendário romano. Então, os 360 dias que são um ano judaico, se você divide 1.150 por 360, nós teremos aí 3 anos e ainda mais 70 dias acrescentados. Quando vamos para a história, esse período literalmente nos dá a entender que foi do ano 167 ao ano 164, né? Antes de Cristo, porque vai diminuindo, né? Até chegar em Cristo vai diminuindo os anos. Então, 167 a 164, né? São 3 anos e mais um período, até quase chegando ao ano de 163 antes de Cristo. Nós temos aí 3 anos, né? E 70 dias, dividindo pelos esses 1.150 dias, que são divididos das 2.300 tardes e manhãs, né? Que eram feitos os sacrifícios 2 vezes ao dia. Nós temos aí literalmente o ano que termina, né, esse reinado de Epifânio, né, desse cara, desse rei terrível aí, né, que nós acabamos de falar da história dele, que ele é esse chifre que brota dos 4 chifres que era do reinado dos 4 generais, né, e aí é eliminado
né? E aí novamente os judeus, né? Nesse período aí os judeus voltam literalmente a conquistar, né, a independência religiosa deles, né? Eles voltaram, né, a fazer o sacrifício judaico, né, e foram totalmente restaurados essa independência religiosa, né, aí através da conquista que foi feita, né, ali em Judá, né, na região ali de Jerusalém, que era da tribo de Judá. Então, literalmente, essa é a visão que Deus dá a Daniel, só que eu quero finalizar com algo aqui profético que liga no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 4. Nós podemos ver esse Antíoco aqui, esse Epifânio, que algo cumpriu, né, dentro dessa visão aqui, escatológica aqui que Deus dá a Daniel. Só que é algo muito interessante, porque por isso que muitas das vezes, quando líamos, e até eu mesmo, quando já estudei sobre o livro de Daniel, já li sobre esses textos, eu ficava um pouco confuso nessa parte, quando nos traz a respeito, aqui no verso 25 desse capítulo 8, né, no versículo 25, diz assim, ó, por suas astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Esse príncipe dos príncipes aqui, né, com certeza Deus está trazendo essa visão, essa revelação aqui, que é Jesus. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então esse reinado vai se levantar contra o príncipe dos príncipes. O que está dizendo aqui? Cumpriu com o Antíoco Epifânio aqui, cumpriu uma parte, mas nós vemos aqui, na verdade, uma ligação do capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 4, nos dá uma conexão com essa visão do capítulo 8 que Deus deu a Daniel. Por quê? Porque aqui também Deus claramente está se referindo ao anticristo. Esse anticristo que vai vir, que vai reinar, que vai destruir todos, que vai ser forte, que vai ser poderoso, que ele vai governar sobre todos, né? E ele vai afrontar até o príncipe dos príncipes, ou seja, ele vai afrontar ao nosso Rei Jesus. E aí, literalmente, né, vai se levantar em oposição contra Jesus, mas o governo será encerrado pelo julgamento divino. Ou seja, depois que se levantar esse anticristo, nós já estamos falando do final dos tempos aqui, da grande tribulação que surgirá. Esse camarada vai reinar, vai governar, vai comandar, vai afrontar o Rei Jesus, nosso próprio Senhor, né? Ele vai fazer de tudo, ele vai ter esse poder, mas aí se liga nessa visão que está junto com a parte escatológica de Apocalipse, que Deus mostra a João na ilha de Patmos, mas aí vem o grande juízo de Deus, né? E se encerra aí, porque quando Jesus Cristo voltar, bradar nas nuvens, vai se encerrar esse governo do anticristo e o Senhor Jesus voltará e nós reinaremos com ele para sempre. Esse governo vai ser derrubado, esse governo do anticristo, esse poder dele vai ser tirado, ele vai ser derrotado, porque aqui, ó, Jesus, né, Deus fala bem claro nesse verso, no capítulo 20, no verso 25 do capítulo 8, olha aqui no final, na parte B, ó, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Olha como que Deus encerra esse texto na visão trazendo a visão de Daniel. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, Deus quebrará o anticristo. Deus destruirá esse governo do anticristo. Deus destruirá esse governo dessa besta que se levantará com o anticristo. E nós reinaremos com o nosso Rei Jesus para todos sempre na Nova Jerusalém. Nós os salvos, nós a igreja escolhida, a igreja que foi, sabe, comprada pelo alto preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você que recebeu Jesus como seu Salvador e você aceitou e recebeu ele, serve a ele, obedece a ele, descansa o seu coração. Porque depois de toda essa tribulação, depois de todo esse tempo difícil, depois desse governo do anticristo, Jesus voltará e destruirá esse governo corrupto, esse governo satânico, levantado pelo próprio Satanás. Jesus voltará
e nós reinaremos com ele, os escolhidos, os salvos, os santos, os salvos em Cristo Jesus. Nós reinaremos com ele para tudo sempre. Aleluia. Recebe essa palavra no seu coração, essa palavra de esperança. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível na explanação desse texto, do capítulo 8 de Daniel, que é uma parte, que foi uma parte profética, que cumpriu já nos governos ali de Roma, no reinado que aconteceu ali, dentro de Israel, de Jerusalém, do Egito, e da própria Grécia, da Pérsia, e também todos esses reinados ali que aconteceu ali, foi aqui visto por Daniel o poder que viria, a forma que aconteceria. Deus revela para Daniel numa visão tão linda quando ele estava ali em cativeiro na Babilônia. E aí se encerra com a visão profética também, se conectando ao livro de Apocalipse. Deus dá a se entender claramente nessa visão, que esse Epifânio, ele apenas foi um premeditor do que aconteceu, porque vai se concretizar esse governo poderoso que Deus mostra a Daniel, esse governo terrível, que ia machucar, que ia destruir muita gente, que ia, sacrificar muitos judeus, os santos, e também nós, que é o governo do anticristo, que se conecta nessa visão de Daniel no final, aqui, nessa visão, conectando com o Apocalipse, ali, algo profético, algo escatológico e algo que nós ainda iremos viver também, que ainda não se cumpriu tudo, nós estamos caminhando para isso, mas a nossa esperança, a nossa alegria é que nós estamos salvos com Cristo Jesus e que somos dele e com ele reinaremos para sempre. Deus te abençoe, receba essa palavra nesse dia, nessa manhã. Esse é o maná do 13º dia e seguimos firme aí, glorificando a Deus nessa sexta-feira linda, abençoada, gloriosa, e aproveitamos aí esse dia e amanhã, o sábado já, iniciando aí já o final de semana, já hoje na sexta-feira, já caminhando aí para o final de semana. Domingo nós teremos um culto abençoado de missões. Não falte, esteja conosco, convide alguém, vamos estar ali cultuando e adorando ao nosso Deus a partir das 10 da manhã, na 290 da Vanderbilt Avenue, na cidade aqui de Norwood. Será uma bênção o nosso culto de missões, grandes coisas o Senhor irá fazer no nosso meio mais uma vez. Deus te abençoe, receba essa palavra nessa sexta-feira e eu queria orar aqui rapidamente para encerrar essa palavra, esse maná do 13º dia. Soberano Deus, eterno Pai, vemos aqui nesse texto tantas coisas que já aconteceu, o Senhor privilegiou a Daniel de receber tudo isso, essa visão que o Senhor deu a ele ali, diante desse rio Lael, Pai. Ele viu todos os reinados, tudo que aconteceria, mas no final, esse último reinado, Pai, se conectando aí literalmente ao que viria também, ao anticristo, Senhor, no final dos tempos, mas a nossa esperança é que o Senhor Jesus irá buscar, nos levar, arrebatar a igreja, Pai, para morar com o Senhor. E nós estamos firmes e convictos na Tua palavra, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro vertido ali no madeiro. Dá-nos a graça e a misericórdia, ó Pai, de permanecermos fiéis até o fim, como o livro de Apocalipse nos descreve, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nos ajude a chegar lá, Pai. Nos fortaleça e nos guia dentro da Tua graça e da Tua misericórdia. Te louvamos por esse dia, te louvamos ao Senhor pela Tua palavra e te agradecemos por esse propósito, que estamos já no 13º dia. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado e nos fortalecido. Muito obrigado por tudo que temos vivido, participado e desfrutado desses dias e desse tempo tão precioso para nós, de uma experiência tão magnífica. Pela primeira vez vivemos algo tão extraordinário com o Senhor e o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Nós te damos a honra, a glória e o louvor hoje e para todos sempre. Guarde o teu povo, ajude a tua igreja, fortaleça os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos e seguimos firmes e viemos a finalizar esse propósito para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, o Senhor seja contigo, te fortaleça e te guarde para sempre, todos os dias na presença dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um final de semana cheio da presença do Espírito Santo. Um beijo a todos, love you guys, Deus abençoe.